Abra sua Bíblia aí, no livro de Romanos, no capítulo de número 12, de Romanos, o versículo 12. E nós vamos falar hoje de alguma coisa que eu acredito que todos nós precisamos dos recursos divinos para vencer isso. Vitória vencendo a impaciência. Passei isso para vocês hoje através do link aí. E tem esse versículo constrangedor aqui para nós. Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Irmãos, quantos de nós não somos diariamente desafiados a vencer a impaciência? E que é um desafio muito grande, né? Quando geralmente as coisas não acontecem no momento que nós queremos, no tempo que queremos, ou até do jeito que queremos. Algumas pessoas que são rigorosas com essa questão de horário sofrem muito, porque quando marca alguma coisa com alguém que não é tão rigoroso assim, muitas vezes perde a paciência. O outro grande desafio é a nossa vida de oração, quando parece que existe até algumas expressões que a gente fala assim, parece que o céu está fechado para mim, né? E é interessante como, quando a Bíblia vai falar algumas expressões que tem sobre essa questão da paciência, aparecem os efeitos colaterais da ausência da paciência, não é? E um deles é um dos mais perigosos que eu acho, que é a murmuração. A ausência da paciência faz-nos colocar à mercê daquilo que está escrito em Filipenses. Abre a tua Bíblia aí no livro de Filipenses, no capítulo 2. Olha que coisa interessante. Quando você olha para o versículo de número 13, você já vai começar meio ficando constrangido, porque você vai encontrar a revelação de que Deus está no controle de todas as coisas, pois Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Aí vem o grande desafio: faça tudo sem murmuração nem contendas, ou então a Bíblia vai dizer assim, faça tudo sem queixas, nem discussão. Qual é o efeito da impaciência, irmãos? Qual é o efeito colateral? A murmuração. E a murmuração nos expõe exatamente o nosso lado, porque ninguém murmura com palavras glorificadoras ao Senhor. A gente sempre murmura, deixando bem claro quais são os recursos de trevas que nós temos dentro de nós, e a murmuração mostra isso. Então, a Bíblia vai dizer para sermos, um pouco antes, vai nos lembrar: olha, é Deus quem efetua tudo, tanto querer quanto realizar, segundo a boa vontade dEle. Aí a murmuração faz o quê? Faz a gente, ou melhor, a impaciência faz o quê? Faz com que nós não temos coragem de fazer isso. Mas muitas vezes a gente vem meio que reclamar de Deus, e parece que Deus não está no controle. Aí de repente a gente é constrangido a olhar para a palavra de Deus e ver como é que é isso. Seria um Deus, olha o que 2 Pedro fala sobre quem é Deus e como nós devemos nos render a esse Deus. E tem até a expressão, na minha Bíblia pelo menos aparece:
Abra sua Bíblia aí em 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 8 e 9, aquele texto que coloca a gente assim diante de uma rendição mesmo da soberania de Deus. Olha o que diz 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 e 9. Não se esqueçam disso. Os apressadinhos aí, ó. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso, diz a Bíblia. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, Ele é, como é que está na tua Bíblia? Longânimo. Tem alguma Bíblia que tem a palavra paciente? Ele é paciente ou longânimo com vocês. Gente, deixa eu falar aqui uma diferença entre essas duas palavras que é muito interessante. Se você não esquecer, como eu nunca esqueci quando eu recebi, a diferença entre paciência e longanimidade, não é? Paciência você tem com fatos e com coisas, com situações. Longanimidade você só tem nas relações com pessoas. A longanimidade é que você aplica no seu relacionamento com gente. A paciência, você espera que coisas aconteçam, que a tribulação acabe, você tem paciência para realizar coisas. Agora, longanimidade é entre relacionamento interpessoais. Tanto é que paciência tem um antônimo. Qual é o antônimo de paciência? Você põe o prefixo in lá, impaciência. Longanimidade, você não encontra uma inlonganimidade. Então, ó, lembra disso, tá? É apenas um toque. A diferença, como as duas palavras parecem sinônimas, tanto é que você vai ver em algumas Bíblias lá os frutos do Espírito em Gálatas capítulo 5, aqueles 9, algumas Bíblias vai aparecer longanimidade, outras Bíblias vai aparecer paciência. Mas essas duas palavras que são sinônimas, né, parecem ser sinônimas, mas elas são aplicadas de maneira diferente. Tanto é que a expressão aqui na minha Bíblia, como Deus é longânimo, ou como Deus é paciente com vocês. É a sua Bíblia, Sérgio, que está escrito longânimo? Então, a maioria das Bíblias aqui. Então, olha como Deus é longânimo. Então, entre pessoas, o nome da paciência é longanimidade. Agora, entre você e alguma expectativa que você está tendo, não é? Que saia na justiça lá a causa que você está esperando, não é? Que pare com esse calor, aí você vai ter paciência. Agora, entre pessoas você tem que ser longânimo, a longanimidade, tanto é que é um dos frutos do Espírito. Então, irmãos, olha, Deus é paciente conosco, e como Ele está no controle de todas as coisas, como a vontade de Deus é soberana sobre nós, seria muito bom nós buscarmos então recursos para enfrentarmos os nossos momentos de impaciência. É difícil. Hoje a Bel, quando recebeu o aviso do culto, ela falou assim, já falou, ixi, esse aí, né, Bel? Essa é a minha dificuldade. Mas não é só ela, né? Eu acho que todos nós temos momentos assim de impaciência. Então, queridos, no caso de Filipenses, aparece uma espécie de receitinha ali para nós vencermos a impaciência. Olhe em volta de Filipenses capítulo 2, que você vai encontrar, pelo menos foi assim que compreendi quando estava olhando para esse texto, irmãos. O que eu vou chamar, né, de uma receitinha aí em volta. A Bíblia vai dizer assim, ó. Primeiro, a primeira receita. Pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dEle. Isso aqui é de Bíblia para quem crê na Bíblia. Isso aqui não é de Bíblia para quem crê
no azar e na sorte. Isso aqui é uma atitude de confiança, de que pelas coisas mínimas ou as mais complexas da minha vida, eu, que faço a minha declaração de fé no Senhor, através do Senhor Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, eu tenho que crer nisso. Eu tenho que crer nisso. Porque, senão, eu preciso desconsiderar toda a palavra de Deus quando eu vou para a sorte e o azar. Não, isso aí, não, irmãos. Eu preciso entender de que Deus está no controle. Aí vem uma disposição minha e sua, de não usar do efeito colateral da impaciência para externá-la com murmuração, com queixas, e aí eu me exponho ao pecado da maledicência, eu me exponho a acusações daquele que me acusa dia e noite, que é Satanás, e eu me exponho exatamente a um mau testemunho. Como é estranho, né? Como é estranho a gente ser tomado pela murmuração e sairmos de nossos lábios apenas palavras que vêm evidenciar o quanto eu estou queixoso, o quanto eu sou impaciente. Qual é a consequência disso? Logo aparece uma discussão em volta. Aí, quando todo mundo se ajunta assim, irmãos, aí vem, olha como é constrangedor. Olha como é constrangedor estas palavras, essa receita de Filipenses 2. Para que venham, olha como você tem que vencer a impaciência. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. É interessante assim, irmãos, que problema de impaciência, problema de murmuração, problema de queixa, é uma especialidade de quem não tem nenhuma percepção ou compreensão de quem é Deus. Por isso é que a gente, quando cometermos isso, e a gente faz isso todos os dias, a gente precisa apelar. Você fala assim, eu não tenho muito assunto para orar não, você que pensa que não tem. Você que pensa, gente, a gente tem tantos detalhes para tratar com Deus, sobre momentos difíceis de nossas vidas, quando nós não nos posicionamos direito diante de uma situação que não aconteceu como eu queria, quando eu queria. Você já percebeu isso? Como nós somos desafiados a demonstrar ali, naquela situação, como nós somos desafiados a brilhar, a fazer diferente. Somos desafiados. E quando não conseguimos, precisamos ir para 1 João 1,9. Confessar os nossos pecados, não conseguir. E quando percebermos que formos mais agudos ainda, quando as discussões se acaloraram, um tem que lembrar. Falou, opa, vamos parar, me perdoe, eu acho que é aí. E tem gente que é especialista assim, em qualquer situação que está acontecendo, essa pessoa é responsável em chegar com a murmuração. E a murmuração geralmente começa assim, com essas duas palavrinhas. Mas aí começa. Aí o time começa a formar. Interessante. Então, gente, vencer a impaciência é ter essa compreensão de que Deus está no controle, de que Ele é paciente, e chamarmos para nós.
a responsabilidade, você que está incomodado, com isso, o Espírito tem te incomodado. Tem gente que chamou a atenção agora, né? Mas quando nós falamos sobre isso, eu peço mesmo para o Espírito Santo te lembrar pontos da sua impaciência. Eu não perdi tempo não, antes de eu vir falar sobre isso, eu dei uma geral com Deus. Deus, vai me perdoando aí, de todas as... tive essa experiência, né? Ir em um lugar em que tinha alguém que estava na fila, e a primeira pessoa lá estava tendo problema em resolver o problema. Eu falei assim, meu Deus do céu. Aí eu comecei a lembrar, falei assim, não, respirar fundo. Quando nós estamos viajando, todas as vezes que acontece alguma coisa que a gente tem que esperar, a Sandra sempre fala, eu já falo assim, é algum livramento. É algum livramento, não vamos perder a paciência não, é algum livramento. Isso aqui tem algum livramento, a gente sempre tenta. Outra coisa também que a gente faz quando a gente se perde, está sem GPS na estação, vai aparecer um anjo aqui para indicar o caminho. Mas irmãos, o ideal é nós respirarmos fundo e percebermos, principalmente quando o próximo passo que eu vou dar, isso o Espírito Santo vai te lembrar. Vai ser a murmuração, vai ser a reclamação, e nós não somos inocentes nisso. Não tem nem... Olha, talvez você já venceu isso legal, mas todos os dias, para dar conteúdo às nossas orações, para que nós tenhamos o que orar, para você não fazer orações, sabe por quê? Porque tanto aqui, quanto lá em Romanos, a gente vai perceber que a oração faz parte do recurso para a gente vencer a impaciência. E nós precisamos, queridos, confiar nisso. Aí continua olhando aqui, o Senhor vai dizer que porque Ele faz isso, nós estamos vivendo em uma situação de um mundo muito impaciente. É por isso que ele usa essas expressões aqui, ó, no meio de uma geração corrompida, depravada, na qual a impaciência reina. Aí a gente tem que chegar e brilhar, com calma, respira fundo. Calma, porque não é com você. Não é assim que você fala. Calma, porque não é com você. Fosse com você, mas nós somos aqueles que olhamos para a Bíblia e somos desafiados, irmãos. Volte de novo lá para Romanos, por favor. Olhe nesse capítulo de Romanos, por favor. No capítulo 12 de Romanos, você vai encontrar aqui os desafios. Aí agora, quero te deixar mais constrangido ainda diante do Senhor. Vamos ler de maneira pausada, irmãos, até chegar ao final das recomendações aqui, esse grupo, esse parágrafo de recomendação, para que nós venhamos a ver como somos desafiados, né, a ter uma vida de que mostra quem somos. Pega o versículo 9, vamos ler pausado aqui. Eu vou ler na minha versão, que é a NVI, tá? O que vai aparecer aí no telão para vocês também é a NVI, mas a sua Bíblia não vai ter muita diferença não. Olha que lindo. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal. Apegue-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefira dar honra aos outros, mais do que a vocês. Gente, isso aqui é coisa para crente, tá? Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. O versículo que separamos para essa noite: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação,
perseverem na oração. Vai entrar a oração. Vai entrar a oração. Sempre. Vá falar com Deus. Vá tratar com Deus sobre a sua impaciência. A Bíblia continua dizendo: compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratique a hospitalidade. Vamos continuar lendo essas recomendações tão legais. Abençoe aqueles que vos perseguem. Olha só, irmãos. Está vendo na hora da impaciência, quando tem alguém pegando no teu pé, em vez de você chamá-lo de incircunciso fariseu, ou melhor, filisteu, fariseu não era incircunciso, só de coração, né? Circunciso filisteu, você abençoar. A Bíblia é um grande desafio, o Evangelho é um grande desafio, irmãos. Não é para quem acha que é uma religião qualquer, é um estilo de vida, é uma decisão já pensou, abençoar aqueles que os perseguem? Abençoe-nos e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Olha o outro desafio. Não retribui a ninguém o mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz. Façam todo, esse é um dos versículos muito fortes que eu tenho assim, ó, a maioria das Bíblias diz assim, ó, enquanto depender de vós, enquanto depender de você, não entre com a impaciência, não entre com a queixa, não entre com a murmuração, não entre evidenciando a sua disposição de deixar bem claro quando você é impaciente. Depende de você, respira fundo, busque a orientação de Deus. Gente, isso aqui parece coisa de oriental, mas não é não. A respiração seguida de um exercício espiritual muda a próxima atitude que você vai tomar. Que exercício espiritual é isso? Antes de você abrir a boca, respire fundo, e nessa respiração, se você lembrar disso que o pastor está falando, a tua vida vai mudar a partir de hoje. E nesse inspirar a si mesmo, encher o seu pulmão, você pedir para Deus sabedoria para quando a próxima atitude, quando você for transpirar, dificilmente você vai fazer a mesma coisa antes do que você ia fazer sem esse exercício. Peça para Deus orientação. Você lembra o que Deus soprou em nós quando éramos ainda só um boneco de barro? O fôlego da vida. A respiração é um dos grandes. Oriental deita e rola com esse negócio de respiração. Agora nós, não, isso é coisa de crente. Não, isso não é coisa. Não, gente. Tem muita sabedoria. Então você respira fundo, pede orientação de Deus, pede paciência, pede longanimidade, pede sabedoria. Quando você for agir, vai ser diferente. Vai ser diferente. Então por isso é que a Bíblia diz aqui, então, o que depende de mim aqui para que não desande a maionese aqui? Enquanto depender de vós, mantenha a paz com todos. A minha Bíblia está, faça todo o possível para viver em paz com todos. Vamos só terminar, gente, porque essas recomendações aqui de Romanos 12 é para você ler todos os dias, você marcar assim, você ficar com ela como sendo os seus procedimentos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor.
Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dele de comer, se seu inimigo tiver sede, dele de beber, fazendo isso você amontará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É difícil, mas é possível. Nós não somos exortados diante da palavra de Deus para manter, para desistir. Eu sei que nós vivemos momentos de impaciência, inclusive até essa temperatura nos faz mais impacientes. Estávamos em Manaus uma vez, fazendo um trabalho missionário, foi feita uma reunião conosco, em Manaus tem um calor muito úmido, né? Foi feita uma reunião conosco, e foi alertado por um médico, falou assim, olha, tome muito cuidado com esse calor, que ele vai nos deixando impacientes assim. Então agora, irmãos, cuidado com esse clima. O que você vai fazer? Você vai respirar direito, e nessa respiração, você vai lembrar de Romanos 12:12, alegrem-se na esperança, sede paciente no calor, ou melhor, na tribulação e nas dificuldades, e persevere na oração. Você não precisa fazer uma oração comprida, longa, não. Faz essa oração flecha aí, de respirar, pedir orientação para Deus, respirar fundo, pedindo orientação para Deus, e com calma, tomar a atitude que Deus vai te orientar. Assim você vence a impaciência. Quem crê nisso, diga amém.